dentro da pessoa e uma dica rápida para resolver pensamentos acelerados. Você responde? Eu respondo? Pode responder aqui. Vamos lá. Pensamentos acelerados. Todo mundo tem, né? Pensamento acelerado é o seguinte. Quando você tem um pensamento acelerado, duas dicas que eu dou para você. O primeiro é pare e dance. Lembra que a gente fazia o aquecimento da dança? Sim. Antes da aula, logo no início? Justamente para isso, para poder travar esse pensamento acelerado. Ai, meu Deus, o que me espera? Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Ai, eu tenho que pagar boleto, tem um monte de coisa para poder fazer. Então, quando você está dançando, quando você muda, Matheus, a sua fisiologia, ao mudar a sua fisiologia, você vai mudar a sua fisionomia. Isso é programação neurolinguística pura. Quando você muda... Tanto que o Tony Robbins faz muito isso nos treinamentos dele. Sim. Faz a dança o tempo todo para as pessoas dançarem. Os índios já faziam isso. Fazem isso até hoje. Para quê? Para que você possa mudar a sua fisionomia. Quando você muda o interior, o seu exterior melhora. Então você não tem tempo de pensar. Pensa o seguinte, você está dançando, você vai pensar que tem boleto para pagar? Você vai pensar que tem gente esperando? Não, você é viver aquele momento aqui e agora. E qual que é a segunda pergunta que você fez? Como resolver isso? O que, na verdade, foi o que acontece no cérebro, sim. Como controlar isso e como falar, dançar, não deixar o pensamento acelerado sim. parar na minha fala. Dançar e correr. São duas coisas muito importantes. Você manter o seu corpo em movimento. Quando você mantém o seu corpo em movimento, você libera alguns hormônios, não é da minha praia, alguns hormônios dentro do seu cérebro que vai afastando esses pensamentos. Por exemplo, se eu falar com uma pessoa o seguinte, a pessoa fala o seguinte, Kilder, eu morro de medo de barata. E eu chego para a pessoa e falo assim, bom, tudo bem. Eu começo a conversar com a pessoa utilizando programação neurolinguística, um pouquinho de inteligência emocional, e falo com a pessoa, vê lá no fundo, vê que você está vendo uma barata lá no fundo, e eu começo a falar algumas coisas interessantes para a pessoa, começa a imaginar uma boa lembrança que você teve na sua vida. E olha lá no fundo e vê que aquilo lá no fundo está uma boa lembrança da sua vida. Eu começo a induzir a pessoa, às vezes eu fiz isso algumas vezes em sala de aula, começo a induzir a pessoa utilizando técnicas de programação neurolinguística, que a pessoa vai mergulhando, vai viajando naquilo, e o cérebro dela vai entrando no meu mundo. Eu vou entrando no mundo dela, ela vai entrando no meu mundo, juntos. Então, esse pensamento acelerado vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, a sua calma, a sua paz interior vai tendo, e a partir do momento, determinado tempo, você pode curar essa fobia de barata em 5 minutos, 7 minutos ou 10 minutos, talvez numa aula completa, igual uma aula nossa que a pessoa não conseguia ter a modelagem dela, não sei se você... Não, você não estava. Foi numa turma de quarta-feira, a pessoa não conseguia ter a modelagem, todo mundo tinha aquele movimento com o corpo que dava força de poder para ela, e eu via que a pessoa só sorria. Só sorria, só sorria. Aí, em determinado momento, eu parei e falei o seguinte, você sorrindo, o que acontece quando você está sorrindo? Ele falou, eu tenho paz interior. Eu falei, então pare e sorria. Esse vai ser seu modelo, esse vai ser seu modelo para você segurar ancoragem, vai ser o momento que você tiver pensamento acelerado, você para e sorria. E eu pensando em várias coisas e o cara sorria, travava, sorria, travava, sorria, travava, sorria. E eu olhando para a expressão facial dele, ele mudava naquele momento. Eu falei, então simplesmente sorria. Perfeito.